Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais esse episódio do IDJF. Eu sou Gabriel Lopes Garcia e estou diretor de comunicação. Nesse vídeo, abordo o comportamento heróico de 3 enfermeiras na Turquia que salvaram a vida de crianças e bebês recém-nascidos durante o terremoto. Uma das cenas mais tocantes e comoventes daquele terremoto de grandes proporções que atingiu a Turquia e a Síria algumas semanas atrás foi, sem dúvida nenhuma, esse episódio das 3 enfermeiras que, dentro do hospital, no momento do terremoto, poderiam ter fugido. E as imagens são impressionantes, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Ao invés de fugir para se salvar, essas enfermeiras permanecem no hospital, vão até onde estão as crianças e os bebês recém-nascidos, tem ali até, tá tudo chacoalhando as incubadeiras, elas se agarram e ficam ali para proteger e para tentar salvar essas crianças, enfim, e todas foram salvas. E dando depoimento depois, elas afirmaram o seguinte, que nós poderíamos nos salvar, mas essas crianças e os bebês não poderiam se salvar. Então elas fizeram a escolha de arriscar sua própria vida para salvar a vida dessas crianças e desses bebês recém-nascidos. Um grande exemplo de coragem, de comportamento virtuoso, né, que está aí de exemplo para todos nós. E é muito impressionante porque a gente pode pensar o seguinte, será que poderíamos considerar esse comportamento das enfermeiras como uma forma de suicídio? Ou até mesmo um suicídio indireto? Eu já gravei um vídeo sobre isso, especificamente falando sobre suicídio indireto. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir esse argumento. Mas segundo a filosofia espírita, nesse caso é um sacrifício, é uma atitude de abnegação, de devotamento extremo, onde a pessoa sacrifica a sua própria vida para salvar a vida de outra pessoa. Nesse caso, felizmente, as enfermeiras permaneceram vivas, mas a gente sabe que em algumas circunstâncias as pessoas envolvidas nessas tarefas de salvamento, em situações mais trágicas, mais emergenciais, a gente sabe que muitas vezes as pessoas morrem cumprindo o seu dever. É um dos motivos, por exemplo, que leva a sociedade a valorizar, a enaltecer muitas vezes as ações das pessoas que integram o corpo de bombeiros aqui no Brasil. Muitas vezes esses profissionais se colocam em risco para salvar as outras pessoas. Em algumas ocasiões, infelizmente, eles cumprem o seu dever, mas entregam a sua própria vida no cumprimento desse dever. Segundo a filosofia espírita, isso é abnegação e devotamento, é um sacrifício da própria vida. O indivíduo não tem a intenção de morrer, mas a intenção dele é de ajudar, de salvar a outra pessoa. Essa é a chave de interpretação da filosofia espírita. Se caso o sujeito fizesse isso com a intenção de morrer, seria outra história, cairia no suicídio indireto, que já abordamos. Mas a gente está falando de atos heróicos, de verdade, onde a intenção que está mobilizando a pessoa é ajudar, é salvar a outra criatura. Então isso não é tomado como suicídio pela filosofia espírita, mas é tomado como um sacrifício. O indivíduo se mostra extremamente desapegado, ao ponto de arriscar sua própria integridade, a sua vida corporal, para salvar, para proteger outras criaturas que têm menos condições do que ela. Eu tenho certeza que você conhece outros casos e te convido a escrever aqui nos comentários do vídeo. É tão interessante, é tão pertinente essa situação, que Allan Kardec chega a indagar até mesmo se a gente deveria realizar o mesmo gesto abnegado, o mesmo sacrifício, se a gente estivesse salvando alguém que é um criminoso. É uma questão das mais interessantes. Allan Kardec vai buscando as nuances de toda a situação. Que quando a gente fala de salvar bebês e crianças, como é o caso das enfermeiras na Turquia, há todo um apelo pela fragilidade dessa vida, porque são indefesos naquele momento e por aí vai. Mas e quando se trata de um criminoso? Um elemento que é perigoso, que é um transtorno para a sociedade. Aí a posição espírita continua exatamente a mesma. Eu devo salvar a vida desse indivíduo. Olha que interessante a posição da filosofia espírita, porque é fazer o bem sem olhar a quem. Não me interessa questionar o que esse sujeito vai fazer da vida dele depois que tiver sido salvo. Continua sendo uma responsabilidade dele. O meu dever ou a minha prática ali virtuosa foi, se eu posso salvar o indivíduo, que eu o salve.
que ele vai fazer com a vida dele depois daquilo ali, se ele vai se emendar ou não, se ele vai continuar praticando os crimes e sendo uma pessoa com essa ruindade, é responsabilidade dele. Não é minha responsabilidade. Gente, esse dilema já aparece também em algumas profissões, como no caso dos médicos, que fazem tratamentos na urgência e emergência. Eles não vão olhar para o histórico do sujeito, eles estão ali para atender um paciente. E o que ele fez antes é responsabilidade do paciente, o que o paciente vai fazer depois continua sendo responsabilidade dele. A ética profissional diz para o médico ajudar, interferir, realizar o seu conhecimento profissional e salvar a vida desse sujeito. Assim também pensa a filosofia espírita. Então, se eu posso salvar, que eu salve essa criatura, que eu exponha minha vida também em favor dele. Não me compete fazer essa análise, a justiça divina, minha gente, funciona independentemente dele ter sido salvo ou não naquela circunstância. Então a gente cumpre sempre o nosso papel, que é ajudar as outras pessoas, e cada um responde pelos seus próprios atos. É o meu recorte a respeito desse tema, desejo que seja útil para você, peço para curtir e compartilhar esse vídeo, nos ajudando a divulgar a filosofia espírita. Se você é novo aqui no canal, aproveita, te inscreve, ativa o sininho das notificações e vai ficar por dentro de tudo que nós produzimos. É isso, pessoal, forte abraço, até a próxima!